Vamos ler na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aleluia. Este versículo, ele nos traz um alimento nesta manhã para o nosso coração, para a nossa vida, porque Deus, Ele sempre tem algo preparado para nos dar. E nesta manhã não é diferente. Seja onde você estiver, nesta manhã, Deus vai falar ao teu coração de uma maneira sucinta e verdadeira. Nós vamos falar hoje sobre crises, como servir a Deus em tempo de crises, no mundo moderno em que vivemos, no mundo de tribulações, no mundo aonde a violência tomou conta das pessoas, a perversão e os desenganos na procura do caminho até Deus. Se nós formos analisar as crises que vivemos na nossa convivência, são inúmeras, mas eu quero nesta manhã, em uma rápida reflexão, colocar 3 crises que talvez sejam as mais importantes para serem frisadas nesta manhã. Como servir a Deus em tempos de crise? E nós temos 3 crises: a crise financeira, a crise moral e a crise espiritual. Se nós observarmos no âmbito financeiro, o comportamento das pessoas, a maneira em que o mundo está vivendo em relação ao dinheiro, ao poder econômico, em relação à palavra de Deus, nós vamos nos espantar. Olhando do prisma espiritual, nós vamos ver que as pessoas estão trilhando por um caminho errado, deixando o verdadeiro para fazer o falso, deixando o que é correto para viver no engano. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, a Bíblia nos enfoca: buscai primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas nas suas vidas.
A palavra de Deus diz que o homem erra por falta de conhecimento. E conhecer a palavra de Deus, muitas pessoas estão esquecendo de buscar a Deus, buscar aquilo que é correto, buscar a graça, mas antes estão se desesperando em busca de uma corrida aonde eles não vão chegar a lugar nenhum. Os homens estão vivendo de uma maneira soberba, buscando um poder econômico de uma maneira errada, achando que o ter, que o possuir, isso gera tudo que um homem pode ter na sua vida. Mas se nós olharmos do âmbito espiritual, se nós virmos a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela supre todas as nossas necessidades, inclusive a necessidade financeira, porque a Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele é dono do ouro e da prata. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão enveredando pelo mundo do engano, vivendo uma vida voltada para a soberba, buscando valores em lugares errados, querendo poderes aquisitivos de qualquer maneira, não importa o jeito que ele vai chegar lá. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. A Bíblia diz que não devemos ajuntar tesouros na terra, aonde os ladrões roubam e a ferrugem corrói. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Trilhemos pelo caminho correto, o caminho da verdade. Deus é galardoador e abençoador dos seus filhos. Louvado seja Deus nesta manhã. A outra crise que nós vamos enfocar nesta manhã é a crise moral. Vocês já pararam para pensar como é que está a humanidade? O que os homens estão buscando? A Bíblia, ela é bem clara quando ela se refere ao nosso Deus como Deus Santo, que para servi-lo tem que ser de uma maneira santa, uma vida de renúncia, para podermos ter comunhão com Ele. E a crise moral do planeta, as pessoas parece que não estão entendendo que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira nesse ponto. A imoralidade, ela tem tomado conta dos corações dos homens. Parece que o mal fascina as pessoas. Parece que viver uma vida pervertida fascina o homem. Cada dia mais aumenta a corrupção moral na vida do homem. Se nós analisarmos lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 26, e diz o seguinte: pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário da sua natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza,
recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Parece que ser pervertido é admirável ao coração do homem. Se nós abrimos a televisão, está lá estampado cenas pornográficas. A imoralidade parece que ela infiltrou em todos os setores da sociedade. E parece que é bonito aos olhos do homem viver uma vida pervertida diante de Deus. Isso cresceu como ofensa ao coração do Senhor. E se você tem uma vida voltada para isso, e se você vive isso na sua vida, eu quero te dizer uma coisa: para você ter um encontro verdadeiro com Jesus, você tem que deixar estas práticas e voltar-se para Ele e viver uma vida voltada para a santidade e devoção, porque a Bíblia diz que lá no céu não vai entrar pecado de espécie nenhuma. E se isso te interessa nesta manhã, se tu tem pensado no reino de Deus, se tu tem pensado na vida após a morte, eu quero que tu pense nisso nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Creia nisso nesta manhã. Viva isso nesta manhã. Deus não proíbe o sexo, como muita gente pensa. O sexo é uma bênção de Deus, mas dentro de um caráter louvável, dentro de um casamento saudável. E muitas pessoas não estão entendendo isso. O caráter moral delas foram esquecidos. Parece que o homem tem que ter 2 mulheres para ser homem. Eles esqueceram o caráter espiritual de Deus, da moralidade. E que se você não tiver esta moralidade diante do Senhor, você não vai entrar no céu. Nenhum homem vai entrar no céu com uma vida dupla, com amantes, e nem mulheres também. Eu quero que tu saiba disso nesta manhã. A crise moral tem impedido milhares de pessoas de entrar nos céus. Quantos já morreram e não vão herdar o reino de Deus porque foram imorais, viveram uma vida pervertida e não quiseram aceitar Jesus? Creia nisso. Viva isso. Mude de vida. Aceite a verdade na sua vida. O mundo pode te oferecer coisas maravilhosas. Você pode dizer para mim nesta manhã que o pecado é bom, sim. Pode ser bom, mas a glória de Deus é melhor. Uma vida em Jesus é melhor. Ele lava a tua alma, te purifica da imundícia e te torna um cidadão do céu. A crise moral tem afastado o homem de Deus. O desejo do homem de estar com o Senhor tem sido trocado por outras coisas. Aleluia. A outra crise que o mundo vive é a crise espiritual. Como servir a Deus no meio das crises? Eu posso te focar na crise espiritual. A desobediência do homem. O homem em busca de satisfação espiritual, ele envereda por caminho que ele não deve. Ele vai buscar conforto espiritual aonde é mais fácil, porque é mais fácil pegar um atalho para receber uma vitória espiritual do que ele se submeter ao jugo da salvação, ao jugo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Lá na primeira epístola escrito a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler, mas o Espírito
expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e tendo cauterizado a sua própria consciência. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, que nos últimos dias os homens apostatariam da fé, deixavam a fé verdadeira, deixavam o foco da salvação em Cristo e ouviam doutrina de demônios. O que é isso? É um engano. Milhares de pessoas estão vivendo no engano. Você quer ver uma coisa? Vá dia primeiro lá na praia, que você vai ver uma porção de pessoas fazendo oferendas para Iemanjá, fazendo despacho. Sabe o que é isso? É a operação do diabo em pleno século 21. Pessoas enganadas, pessoas cegas que não querem se submeter, aleluia, ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, que buscam atalhos, vidas mais fáceis para ter uma vitória espiritual. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo: só há vitória em Cristo Jesus. Só há vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa está com problema. A primeira coisa que ele chega uma amiga e diz assim: eu sei alguém que pode resolver teu problema. Aí ele leva na casa de um macumbeiro. Aleluia. A Bíblia diz que só há libertação em Cristo Jesus. O poder, aleluia, o derramamento de sangue na cruz do Calvário traz a libertação. A crise espiritual que o homem está vivendo, a crise de identidade que ele não consegue encontrar a salvação, porque ele quer um evangelho fácil, ele quer um evangelho onde ele se enquadre com as suas práticas, com as suas decisões. Mas a Bíblia, ela não muda. A Bíblia é verdadeira. Tu não vai achar enquadramento na Bíblia para a tua vida do jeito que tu estás levando. Mas se tu quiser, aleluia, viver uma vida em Cristo, tu vai achar poder no sangue de Jesus Cristo para receber uma vida nova. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. A macumba até mudou de nome. Para os ricos é esoterismo, espiritismo para alguns. Mas a Bíblia diz que continua sendo a mesma doutrina de demônios. Aleluia. Você pode até me odiar depois que eu sair daqui, mas eu falo a verdade em Cristo Jesus. Alimento para a tua alma, para que tu viva uma vida de vitória. Aleluia. Para que tu saia do engano e viva uma vida verdadeira pelo poder remidor do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muitas pessoas estão vivendo um misticismo nas suas vidas. Pessoas supersticiosas. Eu vou entrar o ano novo de branco, porque vai dar sorte. Ei, olha para cá. A tua sorte é Jesus. Jesus muda a tua sorte se tu quiseres. Mas tem um problema muito grande entre você e Jesus. Você não quer aceitar a doutrina da salvação. Você não quer viver Ele, se despojar para Ele. Aleluia. Entregar a sua vida 100% para Ele. Quando você fizer isso, você não precisa mais fazer oferenda para Iemanjá. Você não precisa mais procurar a irmã Mary, porque nos postes lá em São Luís diz que a irmã Mary resolve qualquer problema. Ela separa até casamento. Você acha que Deus está numa decisão dessas? Deus é santo. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo está imperando. A crise espiritual do homem, o diabo está levando, está enganando. Só há uma verdade. É muito lento esperar em Deus. Muitas pessoas estão desistindo, estão
estão pedindo para Deus, e Deus parece que está demorando dar as suas vitórias, e elas estão agoniadas porque elas querem logo e estão procurando outros caminhos. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: nem sempre os atalhos chegam aos caminhos verdadeiros, porque a Bíblia diz que há caminho que parece ao homem verdadeiro, mas no final ele é caminho de morte. Creia disso nesta manhã. Jesus lava o teu coração nesta manhã. Se tu deixar, Ele entra na tua vida, purifica a tua alma e te dá vitória. Entre o ano novo com Jesus, receba vitórias em Cristo Jesus. Viva Ele, deseje-o. Será que é tão difícil você desejá-lo ao ponto de renunciar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver contigo? Aleluia. A vitória no sangue de Jesus Cristo. A vitória no sangue de Jesus Cristo.